por esta noite. Hoje nós encerraremos, irmãos, mais uma série de estudos nas epístolas de João, ou também chamadas de epístolas joaninas. E a gente fica um pouco triste, né, irmãos, quando acaba um estudo assim, sente saudade de uma meditação. É um privilégio, irmãos, podermos meditar com mais detalhe assim, num trecho ou num livro da Palavra de Deus, mas parece que o povo não gosta muito, né, irmãos? Que tal a gente começar uma outra campanha, irmãos? Os 7 anjos da prosperidade, derrubando, né? Aí o povo vem, derrubando, sei lá, dá uma ideia, irmãos, derrubando os 7 pulinhos no Rio Jordão para alcançar a vitória. Alguma coisa do tipo. Vamos pensar, irmãos, algo criativo, porque acho que meditar nos livros da Bíblia o povo não gosta muito, irmãos. O povo quer outra coisa, viu? Né? Mas fiquemos com a palavra de Deus, né, irmãos? Graças a Deus, ela nos é suficiente, irmãos. Louvado seja o Senhor. E ouça, né? Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem ouvidos, não ouça. Permaneça surdo, não é verdade? Irmãos, vamos lá na terceira epístola do apóstolo João. Hoje é um culto de ensino, terça-feira, a ênfase é na palavra de Deus. Todo culto, a ênfase é na palavra, irmãos, mas é mais enfático. Terceira João é o antepenúltimo livro da Bíblia. O último é Apocalipse. Antes de Apocalipse vem Judas, e antes de Judas, terceira João. E este livro, ao lado de segunda João, são os livros mais curtos do Novo Testamento. Bastou, na verdade, uma folha de papiro para o conteúdo dessa epístola. O texto diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Oh, Rafa, desculpa, esqueci de falar, eu estou com a ARC hoje, irmão. Eu estou com a ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Hoje eu mudei. Vou começar de novo. O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome com N maiúsculo, nome de Jesus, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Amém. O contexto, irmãos, dessa terceira carta é o mesmo contexto da segunda carta. Final do século I, da igreja cristã, a igreja enfrentando alguns problemas com os gnósticos,
alguns falsos mestres se levantando no meio do povo. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a segunda e para a terceira carta, a gente percebe algumas importantes diferenças. Ambas as cartas tratam da hospitalidade. O que é hospitalidade? De você receber as pessoas. Mas enquanto a segunda carta fala que nós não devemos abrir as portas para os falsos mestres, para o engano, a terceira carta fala que nós devemos abrir as portas para os verdadeiros mestres. Interessante isso, né? João está dizendo o seguinte: tão ruim quanto abrir as portas para o engano é você fechar as portas para a verdade. Feche as portas para estes, mas abra as portas para aqueles. Ou seja, a vida cristã é uma vida de equilíbrio, não é verdade? Não devemos saber como agir em cada situação, em cada circunstância. Tudo isso pelo Espírito. Então há uma diferença em relação à hospitalidade. Porta aberta, porta fechada. Aqui no caso, na mensagem de hoje, é porta aberta para os verdadeiros obreiros. Outra diferença, irmãos, fundamental entre as cartas, 2ª e 3ª João, é o destinatário. Nós vimos a semana passada que quando João escreveu a segunda carta, ele escreveu para quem? A senhora, não é verdade? E nós vimos lá que a senhora que João fala era o quê? Era uma igreja local, e para os membros daquela igreja. Já na terceira carta, irmãos, João escreve para um homem, para uma pessoa, chamado Gaio. E além de Gaio, outros 2 nomes são citados, né? Aí são várias, volto a dizer, várias dicas, né? Várias opções para quem quer dar nome aos filhos. Ele fala de Gaio, ele fala de Diótrefes e ele fala de Demétrio. Então são os 3 nomes que são citados nessa epístola. Isso, irmãos, nos traz aqui um ensino importante quando a gente pensa em igreja. Um ensino importante quando a gente pensa na igreja. Por quê, irmãos? Igreja é um lugar de relacionamento com pessoas. Igreja é um lugar de relacionamento com pessoas. A igreja, irmãos, não é um local simplesmente de pensamentos, de ideias, de conceitos, de doutrinas. A igreja é um lugar de pessoas. Porque tem pessoas, irmãos, que elas até gostam de se relacionar com as ideias da igreja, mas elas não gostam de se relacionar com as pessoas da igreja. Não tem a gente assim? Cada vez mais. Por que hoje a gente tem um monte de gente desigrejada? E nessa pandemia, irmãos, esse número aí vai explodir. Porque eles até aceitam as ideias da igreja. O que eles não aceitam são as pessoas. E a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que a gente se relaciona com pessoas. Pessoas que têm face, pessoas que têm nomes, pessoas que têm qualidades e que têm defeitos. João fala aqui de pessoas. Pessoas de carne e osso. O céu, irmãos, não é um lugar de ideias. O céu não é um lugar de conceitos. O céu é um lugar de pessoas. Isso mostra, irmãos, por que Jesus, ele ressuscitou em carne. Ele ressuscitou num corpo. Não é verdade? Jesus ressuscita num corpo. Quem ressuscitou não foi uma ideia, foi uma pessoa. É uma pessoa. Jesus não morreu por nossas ideias, por nossos sonhos, por nossos ideais. Jesus morreu por nossa pessoa. Lá no céu você vai entrar em pessoa, você vai entrar em espírito, alma e corpo. O teu corpo entrará no céu. Por isso que Paulo fala no arrebatamento que o corpo será transformado e os que estão mortos ressuscitarão em corpo. Porque se fosse, irmãos, veja só, não vamos entrar em detalhes aqui, mas só para nós entendermos, quem morreu hoje, irmãos, está onde? Está no paraíso. Espiritualmente no paraíso. E o corpo? O corpo está lá, no cemitério onde ela foi enterrada, no lugar, alguns estão no mares, outros, né, foram cremados, estão lá. Sabe Deus onde o pó. Mas no dia do arrebatamento, essa alma, esse espírito descerá, o corpo será transformado, terá um corpo que entrará no céu a pessoa. Não entrará no céu só a alma vai direto da onde está, do paraíso para o terceiro céu, para o céu, verdadeiramente falando. Não, ele descerá e entrará no corpo. Então, irmãos, o céu é o lugar de pessoa. Isso daqui parece tão óbvio. Isso eu sei, pastor, não é.
Parece óbvio, mas não é. Pois muitos, irmãos, acham desnecessário se relacionar com pessoa. Fala, até gosto da igreja, mas dos crentes. Eu até gosto da doutrina, mas de pessoa não. A Bíblia não ensina isso. É nesse sentido, irmãos, que João vai falar o seguinte: como que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o irmão que você vê? Ele não manda amar conceitos, ele manda amar pessoas. E é difícil amar pessoa, não é verdade, irmãos? A gente tem facilidade de amar aquilo que nós não vemos. Eu crio uma igreja perfeita na minha cabeça, não é verdade? E às vezes eu falo assim, puxa, essa igreja perfeita, aqui na terra que mais se parece com ela é a igreja tal. Aí o camarada vai para lá. Aí quando eu chego lá, fala, ixi, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, eu acho que a igreja tal, que o pastor tal fundou, essa é a que mais se parece com aquela que eu criei. Aí ele vai para lá, daqui a pouco, meu Deus, eu acho que foi eu que estraguei essa igreja, porque não tem nada a ver tão bem. A gente gosta de amar o que nós não vemos. João fala aqui de pessoas. Isso, irmãos, é tão importante para os nossos dias. Isso é um ensino, irmãos, fundamental para o cristianismo. Nós não nos relacionamos simplesmente com pensamentos, com conceitos. A gente se relaciona com pessoas. E outra característica importante, irmãos, nessa epístola, é a palavra testemunho. Testemunho. E João aqui vai falar de 3 testemunhos, porque cada um de nós tem o nosso testemunho. Irmãos, a arma mais potente que o crente tem, irmãos, para vencer, para calar o mundo, é o nosso testemunho. É o nosso testemunho. Irmãos, pode falar mal de você, pode não gostar da tua cara, mas o teu testemunho fala alto. Não é verdade? O teu testemunho, irmãos, ele é eloquente. É a arma cristã. É como a gente cala, irmãos, a voz de um mundo enganador. O que João vai mostrar aqui é o seguinte: ou o nosso testemunho é uma bênção, ou ele é uma maldição. Ou o nosso testemunho serve como cura, ou ele agrava a doença. Ou o nosso testemunho, irmãos, deve ser digno de ser imitado, ou ele deve ser totalmente rejeitado. Então nós veremos aqui, irmãos, João se dirigindo a um homem, falando do testemunho dele próprio e de outros 2 homens. Então, como pastor, ele escreve uma carta pessoal para um amado chamado Gaio. A gente não sabe, irmãos, quem era Gaio na Bíblia. Por quê, irmãos? Porque nessa época aqui do 1º século, final do 1º século, esse nome Gaio era como se fosse o nome José hoje. Imagine só, vou escrever uma carta para a igreja que está em tal lugar, para o irmão José. Vai ser difícil saber, depois de 2000 anos, quem era o José que a gente escreveu. Então você tinha vários Gaios naquela época. Só na Bíblia você tinha um Gaio em Corinto, um Gaio da Macedônia, um Gaio de Derbe. Em Atos aparecem vários Gaios diferentes. Então, quebra o meu Gaio. Não tem como saber quem era esse camarada. Esse que João escreveu, a gente não sabe se é um dos que está em Atos ou se é um outro. Mas o que nós sabemos era do testemunho dele. Gaio era alguém amado. Era um hospitaleiro. Era um homem, irmãos, que andava no amor e na verdade. Havia equilíbrio na vida dele. Irmãos, andar na verdade, irmãos, a gente não tem ideia do que é isso. Andar na verdade, irmãos, é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. O maior milagre, irmãos, não é a cura de um câncer, de uma AIDS, de um paralítico andar. O maior milagre, irmãos, não é você você ser dono de uma grande empresa. O maior milagre, irmãos, é andar na verdade. É alguém que foi liberto do engano, liberto da mentira, conhece a verdade e que agora anda na verdade. E veja, andar na verdade, volto a dizer, a verdade não é simplesmente um conceito, a verdade é um caminho, é uma jornada, é um discipulado. A jornada a verdade é um trajeto, irmãos. E João vai dizer o seguinte: a verdade estava em Gaio, e Gaio andava na verdade. A verdade estava em Gaio, Gaio andava na verdade. Uma coisa, irmãos, só pode acontecer se a outra for verdadeira. Ninguém anda naquilo que não tem.
Então, irmãos, se você vê alguém que não anda na verdade, é porque ela não tem a verdade. É impossível, irmãos, a verdade estar em alguém e essa verdade não governar a vida da pessoa. Além disso, irmãos, João vai nos dizer que Gaio era um homem que se doava. Era alguém engajado com as coisas do reino. Ele se doava. Versículo 5, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estrangeiros. A gente tem falado isso daqui continuamente, eu não me canso de falar, irmãos. Quando nós nos envolvemos com o reino de Deus, a grande pergunta não é, o que eu vou ganhar com isso? A grande pergunta que a gente faz, sabe o que é? O que eu vou perder com isso? O que eu vou me desgastar com isso? O que eu vou me doar com isso? No reino é o contrário. Quanto mais você se doa, quanto mais você perde, mais você ganha. E eu não estou falando aqui, irmãos, de questão financeira apenas. Eu estou falando de tudo. De tudo. Quanto mais você se envolve com o reino, mais você se doa para o reino. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de vida, eu estou falando de mocidade, de vigor, eu estou falando das forças, dos dias, eu estou falando de tudo. Às vezes dar dinheiro, dar oferta é mais fácil, mas também faz parte. Mas quanto mais a gente perde, irmãos, quanto mais a gente se doa, mais nós estamos ganhando. E Gaio, irmãos, era um homem desse. Um homem que se doava. Uma vida transparente, irmãos. E é interessante que ele era como se fosse uma lâmpada, irmãos, colocada no velador. Todos davam testemunho dele. Era um homem agradável, todo mundo queria estar perto dele, irmãos. O testemunho nosso, irmãos, deve ser dado pelos outros, não por nós mesmos. Porque há algo interessante aqui, irmãos, no verso 2, porque depois que João diz que ele andava na verdade, João vai dizer o seguinte: eu espero que te vá bem em tudo. Sabe que essa expressão, irmãos, espero que te vá bem em todas as coisas, é o versículo mais lido em aniversário de pastor, não é verdade? A ideia aqui, irmãos, é de ter uma boa viagem, uma boa jornada. Eu espero que a tua viagem seja... E aí quando fala de viagem, fala da vida aqui na terra. Que seja feliz, que seja boa. Como pastor, irmãos, João desejava que Gaio fosse bem em todas as coisas. Assim como ia bem a alma de Gaio. João não se interessava apenas pela vida espiritual dele, mas pelo seu bem-estar, pela sua saúde. Há quem diga, irmãos, que Gaio fosse uma pessoa próspera, uma pessoa de bom testemunho, mas que não estava gozando de uma boa saúde. Então João fala, eu espero que a tua saúde vá bem, assim como vai bem a tua alma. Eu espero que o teu corpo seja saudável, assim como a tua alma está saudável. Interessante isso, né, irmãos? Porque a Bíblia não proíbe, irmãos, de nós orarmos, de nós desejarmos, irmãos, um bem-estar para os irmãos em todos os aspectos. Então eu quero te dizer nesta noite, eu te espero que vá bem em tudo, como vai bem a tua alma. Eu espero que vá bem os teus negócios, eu espero que vá bem o teu estudo, eu espero que vá bem a tua viagem, a tua jornada aqui nessa terra. Você que está na sua casa, eu te desejo que te vá bem tudo, assim como vai bem a tua alma. E Gaio, irmãos, era alguém que possuía um amor sem interesse. A nossa versão, irmãos, no final do verso 5, fala que ele fazia bem para os irmãos e para os estranhos. Não é verdade? A NVI fala estrangeiros, não é isso? Estrangeiros. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia, quando a Bíblia fala de estrangeiros, fala de alguém que não poderia lhe retribuir, não tinha condições de lhe dar de volta aquilo que você estava dando. Ou seja, você não fazia nada para um estrangeiro com interesse. Eu vou dar 5, ele vai me dar 10 depois. Não, o estrangeiro não tinha como te retribuir. E este Gaio, ele acolhia e ele ajudava até mesmo os estrangeiros. Até mesmo quem ele não conhecia. Irmãos, a gente tem que fazer o bem para todos, irmãos. Desejar o bem de todos.
o que tiver. Jesus, quando chegaram para Jesus falando quem é o meu próximo, o que Jesus respondeu? É o que está mais perto. Não é o que tem a mesma fé. Não é o que pensa igual. Não é o que tem afinidade com você. Não, ele pensa igual eu, então eu vou amá-lo. Não. É o estranho. É qualquer um. Faça bem e tenha testemunho, irmãos, para com qualquer um. Sabemos que hoje, irmãos, a gente não vai ficar hospedando estranhos na nossa casa. São outros tempos, questão de segurança, não vai fazer um negócio desse. Mas também, irmãos, a gente não pode se acomodar nisso e nos isolarmos, não é verdade? E não estendermos a mão para ninguém, nos acomodarmos, irmãos, em nossa desculpa e vivermos para nós mesmos. Gaio era alguém, irmãos, que recebia os missionários, aqueles que estavam viajando entre os gentios. E que João vai dizer o seguinte, eles não cobram nada. Eles, versículo 7, saíram pelo seu nome, o nome de Jesus, nada tomando dos gentios. Ou seja, não cobravam nada, irmãos, por aquilo que estavam fazendo. Bastante semelhante com os obreiros de hoje. Não cobram nada, fazem por amor. Fazem por dedicação à verdade, irmãos, é igualzinhos de glória a Deus. Por isso, irmãos, como a igreja precisa, irmãos, de crentes como Gaio. Alguém de testemunho, alguém que anda na verdade, alguém que ama. E aí depois, irmãos, de Gaio, no versículo 7, entra a história de um segundo homem, um testemunho de um camarada chamado Diótrefes. O pastor Jonas Madureira fala que nós podemos chamá-lo de Idiótrefes. É interessante, irmãos, que a palavra idiota vem de ídios, que significa aquele que vive para si próprio. Aquele que não enxerga nada além de si próprio. Alguém que está fechado em si mesmo. Então, o Diótrefes aqui pode ser facilmente chamado de Idiótrefes. É alguém que vive para si próprio. Era o oposto de Gaio. E João vai dizer o seguinte, ele gosta do que, irmãos? Do primado. A versão que fala primazia. A outra que diz ele gosta de ser o primeiro. Ou seja, irmãos, era um camarada orgulhoso, narcisista, só via a si próprio. Era o centro, era um obreiro, irmãos, e era obreiro, era um líder, que era o centro das atenções. Volto a dizer, irmãos, que aquilo que a gente sempre fala é coisa daquela época, nós não sabemos o que é isso hoje. Ficou lá atrás, viu? Aquele camarada que se achava dono da igreja. A sua palavra, irmãos, tinha que ser lei, não podia ser questionada. Um homem, irmãos, que queria aparecer, que era o centro das atenções. Se você chegasse e falasse, não, na igreja todo mundo é igual não, porque você não me conhece. Eu? Sabe, irmãos, aquela pessoa insegura, que não confia em Deus e que precisa o tempo todo, irmãos, se impor para ter reconhecimento? Eu sou o pastor aqui. Eu que falo, e eu. Era o Diótrefes. Volto a dizer, não tem mais hoje, irmãos. Era alguém que precisava se sobressair sobre o povo. E aí, irmãos, quando você pega uma pessoa dessa, ele olhava para os demais irmãos e enxergava os demais irmãos como uma ameaça. Ixi, fulano chegou, vai querer roubar meu lugar, vai querer roubar meu prestígio, o povo vai gostar mais dele do que de mim. Ixi. Olha só, para os irmãos terem ideia, no versículo 9, João diz assim, eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes não nos recebe. Sabe qual é a ideia aqui, irmãos? Que João tinha escrevido uma carta para a igreja e Diótrefes não deixou a igreja tomar conhecimento da carta. Ele destruiu a carta. Ele não deixou a igreja ler a carta. A gente não sabe até hoje, irmãos, qual foi o conteúdo da carta por causa desse miserável orgulhoso. Senão a gente teria uma quarta epístola de João, quem sabe? Olha o que faz, irmãos, uma pessoa dessa. Tem hoje, irmãos. É um exemplo de amor próprio. Quando o amor próprio, irmãos, é maior do que a verdade. Irmãos, um dos piores cânceres, irmãos, que há na igreja de todos os tempos, estou falando aqui do século I, é o egocentrismo. É o homem se colocar acima da palavra, se colocar acima de Deus, se colocar acima da obra. Líderes, irmãos, que amam
a si mesmo mais do que a obra de Deus. Sabe aquela pessoa, irmãos, que o nome dela tem que aparecer em tudo? Vou começar a falar aqui, vou pensar antes de falar. Tudo que vai fazer, irmãos, todas as propagandas, tem que estar minha foto, meu nome, meu currículo. Paulo, quando falou dessas pessoas, falou assim: o Deus delas é o ventre. Ou seja, são elas mesmas, os desejos delas, os sonhos delas, né, as aspirações que elas têm. Irmãos, não tem como, irmãos, haver uma perfeita comunhão em qualquer igreja, irmãos, quando o ego domina. No ambiente, irmãos, onde cada um olha por si. Olha o contraste com Gaio. Gaio estava ali, irmãos, olhando para os outros, servindo aos outros, até mesmo os estrangeiros, até mesmo aqueles que não poderiam retribuir a ação que ele estava fazendo, enquanto que esse daqui, não, sou eu. E aí João dá uma ordem para Gaio, que era filho na fé de João, que ele fala: eu tenho prazer, não tenho maior alegria do que os meus filhos estejam andando na verdade. A ordem qual que era? Não imite Diótrefes. Não vá no caminho de Diótrefes. Por que, irmãos? Porque até mesmo esses obreiros, irmãos, conseguem fazer alunos. Não conseguem, irmãos? Camarada orgulhoso, soberbo, e aí começa a andar junto, fica igual. Fica igual. Às vezes está coordenando, não é nada, irmãos. Ninguém é nada, todo mundo são iguais, irmãos, né? E aí já quer ficar também, já quer aparecer também o meu nome, e ninguém me bateu palma, e ninguém me deu parabéns. Eles conseguem fazer aluno, conseguem fazer discípulo sim, irmãos. Sabe qual que era a estratégia desse Diótrefes aqui? Até o nome é feio, né? É difícil de ficar falando, repetindo. A estratégia dele, irmãos, era o seguinte: para que eu seja o primeiro, o que eu faço? Eu falo mal dos outros. Falava mal de João. Olha que miserável, que raiva, né? Falava mal de João, irmãos. Então ele buscava se sobressair, rebaixando as pessoas, soltando falsas notícias. Cuidado, irmãos, quando você ouvir notícia de alguém, sabia? Cuidado. Às vezes o problema não está nem na pessoa que está falando. Diótrefes, irmãos, era a versão de Saul do Novo Testamento. Por que era a versão de Saul? Porque Saul, irmãos, quando foi repreendido por Samuel, ao invés de ele se humilhar diante de Deus, o que ele fez? Buscou matar Davi. Como se a solução dele estivesse na morte de Davi. Se Davi não existisse, eu seria melhor. Não é verdade? Assim estava fazendo Diótrefes. João, vamos acabar com João, e João não presta, e sei lá o que ele falava de João, irmãos. Ou seja, se João for denegrido, eu vou... E ele manipulava ali os irmãos para que não recebessem João. E aí, você lembra que Saul, certa vez, irmãos, matou 85 sacerdotes de Deus. Por quê? Simplesmente porque eles receberam Davi e deram um pão para Davi e para os seus soldados. Mataram 85 sacerdotes do Senhor. Ele matou, mandou matar. Por quê, irmãos? Porque tinha recebido Davi. Como é que foi o fim dele? Era um homem que se achava a autoridade da igreja, como a igreja está nas minhas mãos. Recebia quem queria, excluía quem queria. Irmão, você já reparou uma coisa? Que o pastor não tem autoridade para receber ninguém como membro, você já viu isso? Quem recebe como membro? É o pastor? É a igreja. É a igreja. Irmãos, está aqui irmão fulano, veio da igreja tal, veio de tal lugar, os irmãos querem receber como membro, só que você vai falar: não, pastor, esse daí não. O que eu vou fazer? Você não está recebido, depois eu vou conversar com a pessoa, para não expor, né, um culto público de repente. Mas quem recebe alguém, irmãos, é a igreja. E quem exclui alguém da comunhão, irmãos? É a igreja. É a igreja. Sempre que a gente vai disciplinar uma pessoa, irmãos, a gente nunca toma a decisão sozinho. É verdade que no sistema da Assembleia de Deus, irmãos, a gente não vai fazer publicamente isso. Irmãos, o irmão fulano, tem igrejas que fazem isso publicamente, irmãos. O culto não é gravado
É um culto fechado, né, que eles chamam de uma assembleia ordinária ou extraordinária, e ali é exposto, ó, o irmão fulano fez tal coisa, tal. Os irmãos concordam na disciplina de tanto tempo? Ou na exclusão, na expulsão da pessoa? Amém, é a igreja que faz. O sistema da assembleia é feito por obreiros, por um corpo de obreiros, irmãos, representando a igreja. Então, sempre que alguém é excluído ou é aceito, irmãos, é a igreja quem faz. Mas esse camarada aqui não, sou eu. A disciplina, irmãos, é um outro assunto, a gente pode fazer um estudo sobre disciplina qualquer dia, mas é uma ferramenta da igreja, não é uma ferramenta de um homem, de um obreiro. Quem eu não gosto, eu disciplino, quem eu gosto, não existe isso. E aí, para a gente concluir, irmãos, essa carta tão curta, mas você vê quantos ensinamentos tem quando a gente vai entrando, irmãos, né, no texto? Ele vai falar de Demétrio, um homem a ser imitado. Irmãos, na igreja tem aqueles que são dignos de serem imitados. E tem aqueles que nós devemos não imitar. Tem aqueles que a gente fala assim, você está vendo a vida de fulano? Faça igual e Deus será contigo. Sede meus imitadores, disse Paulo. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Agora tem pessoas que falam assim, você está vendo fulano? Faz o contrário e Deus será contigo. Faz o oposto. Não imite. E agora João vai dizer aqui, ó, há um aí no meio de vós que é digno de ser imitado. Demétrio. Demétrio. É interessante isso, irmão, sabe por quê? A gente aprende por imitação, sabia? Não tem jeito, irmãos, a gente imita. A gente não é novo, vou ser tão criativo que eu não vou imitar ninguém, eu vou ser original. Esquece esse negócio, porque você não foi chamado para ser original, você foi chamado para ser discípulo. E discípulo é aquele que vai atrás. Não vamos chamar os irmãos para ser autêntico, ó, invente um caminho novo, faça algo que ninguém fez. O homem é tentado a isso. Mas só de você pensar em fazer isso, você já está imitando alguém. Só de você pensar em ser original e vou fazer algo, você já está imitando alguém. Nós aprendemos por imitação. Não tem jeito, irmãos. Não é assim num casamento, irmãos. Você não começa a falar de... Pega uma pessoa, irmãos, que você conheceu solteiro. Fica sem vê-la. Deixa ela casar. Veja depois de 10 anos. Fala assim, você está falando com a sua esposa. E ela é igual a você. Ficou um negócio meio estranho. Ela está com um pastor. Eu falo, irmãos, que eu congreguei tanto tempo com o pastor Veiga. Ele fala, você falou com o pastor Veiga. Você fala, você faz sem querer. Porque você aprendeu. Porque a gente aprende por imitação. Então João fala assim, ó. Pega o exemplo de Demétrio. Por quê? Porque os outros dão testemunho dele. Versículo 12, todos dão testemunho de Demétrio. A verdade dá testemunho, vamos, a verdade dá testemunho dele. A verdade dá testemunho de nós, será, irmãos? Ele anda na verdade. E João, nós também damos testemunho. Irmãos, era um tríplice testemunho. Pode pegar esse camarada, a vida dele era... Que maravilha, irmãos. Volto a dizer, olha o princípio bíblico, todos dão testemunho de Demétrio. Não te louve a tua própria boca, Provérbios 27, mas te louve o outro. Cuidado, irmãos, o testemunho não é você mesmo quem dá. A pessoa chega e fala assim, ó, com toda modéstia, já foi. Não precisa nem ouvir o resto, já pode jogar no lixo. Ó, com toda humildade, já foi, irmãos. Está louvando a si mesmo, não serve. Demétrio não, eram os outros que falavam. Demétrio. Enquanto, irmãos, Diótrefes fizeram um câncer, Demétrio era um bálsamo. Tem pessoas que são um bálsamo, não é verdade, irmãos? Que a gente olha para a vida, pessoas que fazem tanta falta, pessoas que passaram pela nossa vida que foram verdadeiros Demétrios. Isso me faz lembrar o irmão Roberto na minha vida, que faleceu. Eram pessoas que falavam, eu preciso imitar essa pessoa, eu preciso fazer igual, porque Deus é com ele. Olha as obras dele, anda na verdade, conhece a verdade, ama a verdade. E João finaliza essa carta como ele finalizou a segunda carta, demonstrando o desejo de ir pessoalmente. Tenho muito o que escrever, mas não quero fazer com papel e tinta. Eu queria falar hoje, irmãos, assim, eu tenho muito a dizer, mas eu não quero fazer via YouTube. É face a face, é contato. Não é verdade? Mas e o Covid? É face a face.
Contato pessoal, irmãos, é indispensável na igreja de Deus. Mais do que instrução, mais do que conceito, mais do que doutrina. João queria ter comunhão com aqueles irmãos. Esses dias alguém citou esse versículo aqui, que como ferro afia o ferro, assim a face do irmão afia o outro, não é verdade? Não, um provérbio. Se eu estiver errando, pode corrigir, mas é mais ou menos assim. Assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro. Isso é comunhão. Os irmãos afiam a mim, eu afio o irmão vai afiando o outro, irmãos, quando a gente está andando na verdade, irmãos, e assim a gente vai crescendo. Um precisa do outro para esse crescimento. Então, irmãos, eu tinha muito para falar, mas eu não quero falar mais via YouTube. Então vamos concluir